Univesp. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador 6. Orientadora Lia Leite Santos. Tema: professores desmistificando o ensino da matemática através da gamificação dentro das A escola escolhida foi a IMEF Joaquim de Toledo Pisa e Almeida, na cidade de Pirajuí, sob a direção da Vera Lúcia Bueno e direção de Josi Virgílio. O ano abordado para a oferta desse mini-curso de 15 horas foi o quarto do ensino fundamental, sendo 4 classes, 2 pela manhã e 2 à tarde, e foi contemplado esse ano devido às pesquisas indicarem a dificuldade dos alunos no aprendizado de matemática. Então resolvemos usar a interdisciplinaridade da matemática com as metodologias ativas. No caso, usaremos a gamificação para abordarmos o tema da matemática através da ferramenta gratuita e interativa da internet, o Wordwall. Olá, meu nome é Leila, sou uma integrante do grupo e fiz o meu avatar, e nesse trabalho falaremos sobre os benefícios das metodologias ativas, no caso a gamificação, para atrair e inovar no aprendizado dos alunos dos quartos anos do ensino fundamental. Aqui faremos um mini curso para que o professor faça à distância, e por ser à distância também é uma metodologia ativa, tal como o projeto integrador, que é uma metodologia baseada na resolução de problemas. Espero que gostem do trabalho do grupo 2 do Polo de Pirajuí. Vamos lá! Olá, nós somos o grupo 8 de Bauru do Polo de Pirajuí, em São Paulo. Meu nome é Roberto, sou uma inteligência artificial e estão no time a Newton e a Vivi. Falaremos sobre as metodologias ativas, em especial sobre a gamificação para o ensino e reforço da matemática para crianças do quarto ano do ensino fundamental. Aqui explanaremos sobre um design de curso para os professores em 3 módulos de 5 horas. Bons estudos! O design de curso divide-se em 3 módulos, sendo o primeiro introdução às metodologias ativas, o segundo apresentação da gamificação e o terceiro módulo é usando o Wordwall como ferramenta interativa na gamificação. Bons estudos! Com a crescente necessidade de formar cidadãos conscientes e responsáveis financeiramente, a educação financeira tem se tornado cada vez mais importante em nossas vidas. O desenvolvimento dessas habilidades desde cedo é fundamental para garantir que as crianças cresçam com uma compreensão sólida das finanças pessoais e, consequentemente, possam construir uma vida financeira mais saudável. Nesse contexto, a gamificação tem sido uma abordagem inovadora e eficaz para ensinar crianças sobre finança. Autores que são referência no assunto, como o norte-americano John Dewey, de 1859 a 1952, o suíço Jean Piaget, de 1896 a 1980, e o brasileiro Paulo Freire, de 1921 a 1997, já trabalhavam com essa abordagem, embora não utilizassem esses conceitos em suas produções. As metodologias ativas surgiram na década de 1980 como alternativa a uma tradição de aprendizagem passiva, onde a apresentação oral dos conteúdos, por parte do professor, se constituía como única estratégia didática. As metodologias ativas são reconhecidas pelos princípios freirianos, que confirma que a educação é encorajada pela superação de desafios, a resolução de problemas e a construção de um novo conhecimento a partir de experiências prévias dos indivíduos. Freire, 1983. As metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, por meio de problemas e situações reais, realizando tarefas que os estimulem a pensar além, a terem iniciativa, a debaterem, tornando-se responsáveis pela construção de conhecimento. Como surgiu o conceito de gamificação? O gamification nasce com o olhar dos desenvolvedores de softwares, que queriam
Encontraram uma forma mais interessante para fazer seu trabalho e usavam elementos dos games para melhorar a experiência dos usuários, afirma Flora Alves, fundadora da Consulto e autora do livro Gamification. Atividade: uma pesquisa. Desenvolva um texto de no mínimo 15 linhas sobre o assunto metodologias ativas e gamificação e, ao final, encaminhe para a coordenação pedagógica para pontuação. Olá, eu sou o Tom. Eu também sou uma inteligência artificial e vou estar com vocês, professores, no segundo módulo do design de curso. E nesse módulo trataremos um pouco mais sobre a gamificação. Comece por assistir ao vídeo e bons estudos. E olha só os benefícios da gamificação na educação. Ela melhora a memória. Os jogos promovem uma série de estímulos visuais que, associados ao conteúdo escolar, estimulam a memória do aluno. Torna o processo de aprendizagem mais prazeroso. Desenvolve a autonomia. Estudantes mais concentrados. Aprimora os resultados dos alunos, dentre tantos outros. E como fazer uma aula gamificada? Estabeleça um objetivo de aprendizagem. Defina qual o objetivo de aprendizagem da aula gamificada. Defina quais conteúdos serão trabalhados. Estabeleça as atividades. Crie a mecânica de feedbacks e recompensas. Coloque em prática o plano de aula gamificada. Mãos à obra. Quais são os 8 pilares da gamificação? Significado e vocação épica. Desenvolvimento e conquista. Fortalecimento da criatividade e feedback. Propriedade e posse. Influência social e pertencimento. Escassez e impaciência. Imprevisibilidade e curiosidade. Prevenção de perdas. E como usar a gamificação nas aulas? Você, professor, pode incentivar seus alunos através de medalhas, botões, distintivos ou adesivos de motivação. Promova competições e incentive os alunos a manterem as lições em dia por meio de recompensas. Notas por meio de ludificação. Jogos de videogame nas aulas. Um pouco de competição. Jogos de tabuleiro, dentre tantas outras formas que promovam movimento, interação, trabalho em grupo e competição. E onde se aplica a gamificação? A gamificação geralmente é aplicada com um sistema de competição, recompensa e entretenimento. Por isso, precisa haver uma meta, estabelecer as regras do jogo, bem como fornecer transparência para que o participante acompanhe seu desempenho durante a jornada. Quais os pontos negativos da gamificação? O problema ocorre quando os responsáveis por implementar a estratégia acabam esquecendo ou reduzindo a importância da meta que deve ser alcançada. A gamificação deve ser divertida, sim, mas isso não deve ofuscar o aprendizado em técnicas de vendas ou em matemática, por exemplo. O que é metodologia gamificada? A gamificação é uma metodologia ativa utilizada para o desenvolvimento de habilidades. A partir do uso de tecnologias, o professor propõe atividades utilizando recursos digitais que mobilizem o engajamento, iniciativa, comprometimento, autonomia e trabalho em equipe dos seus alunos. Como criar um ambiente gamificado? Use tabelas de classificação para incentivar a competição amigável. Ofereça recompensas e emblemas pelas conquistas. Crie desafios e missões que o seu time possa concluir juntos. Permita que os colaboradores ganhem pontos que podem trocar por prêmios. E a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, fala sobre a gamificação. A BNCC já compreende os games como parte indissociável do universo de crianças e adolescentes das novas gerações. Prova disso é que os games aparecem entre as competências gerais e habilidades específicas para toda a educação básica. E as etapas do processo de gamificação estão entre descobrir as necessidades, entender o público-alvo, planejar o projeto, implementar, avaliar e aprimorar a estratégia. Quais são as etapas do processo de gamificação?
Descobrir as necessidades. Entender o público-alvo. Planejar o projeto. Implementar, avaliar e aprimorar a estratégia. Como implementar a gamificação na sala de aula? Ao desenvolver a gamificação em sala de aula, procure atividades que incentivem a curiosidade do aluno sobre o próximo passo ou nível. Assim como acontece nos jogos digitais. Bloqueie os conteúdos para serem liberados aos poucos, exigindo que o aluno resolva as questões da fase anterior antes que possam acessá-los. Quais são os tipos de jogos para Piaget? Piaget, 1978, aponta 3 sucessivos sistemas de jogo: de exercício, simbólico e o de regras. O que é o brincar para Piaget? Segundo Kishimoto, 1996, a teoria piagetiana adota a brincadeira como conduta livre, espontânea, que a criança expressa por sua vontade e pelo prazer que lhe dá. Segundo Vygotsky, o jogo da criança não é uma recordação simples do vivido, mas sim a transformação criadora das impressões para a formação de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações dela mesma. Qual é a teoria que Vygotsky defende? Lev Semenovich Vygotsky enfatizava o papel da linguagem e do processo histórico-social no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. O que diz Vallon sobre o lúdico? Na concepção de Vallon, 2007, toda atividade da criança é lúdica, no sentido que se exerce por si mesma antes de poder integrar-se em um projeto de ação mais extensivo que a subordine e a transforme em um meio específico. O que pensa Montessori sobre o brincar? Brincar é o trabalho da criança. A frase é de Maria Montessori e continua tão verdadeira hoje quanto era quando ela escreveu. O objetivo da criança é a construção de si mesma. A brincadeira livre, em que as crianças escolhem o que fazer, quando fazer e onde, é um dos principais aspectos de suas vidas. O que não é gamificação? A gamificação não é a arte de criar jogos, muito menos tornar a vida em um jogo. A gamificação estuda os elementos que fazem dos games algo tão atrativo para o ser humano e como transportá-los para as tarefas comuns do dia a dia tornando-as mais atrativas. O que é gamificação e exemplos? A gamificação está relacionada com a aplicação das dinâmicas e metodologias presentes nos jogos, como sistemas de pontuação, fases, missões, conquistas e recompensas, em outros contextos, como um recurso de aprendizado, estímulo, motivação e modificação de comportamentos. Existem algumas ferramentas para ajudar os professores e estimular os alunos para o aprendizado. Falaremos brevemente sobre o WordWall, Kahoot, Grafogame e o eFuturo, visto que em pesquisa foi identificado que as crianças dos 4 anos estão com maior dificuldade em matemática. Então falaremos como você, professor, poderá desenvolver atividades através desses softwares. Agora vamos para atividades práticas. Faça um texto sobre quais as vantagens e desvantagens para a introdução da gamificação para o ensino da matemática. Quantas ferramentas encontrou para produzir conteúdo para os seus alunos? Olá, me chamo Vivi e estamos entrando no módulo 3, usando o WordWall como ferramenta interativa na gamificação. E não sei se notaram, também sou uma inteligência artificial, vamos lá? Qual o objetivo do WordWall? A plataforma WordWall é projetada para elaborar atividades interativas e imprimíveis. As interativas são reproduzidas em qualquer dispositivo habilitado para a web e já as atividades imprimíveis podem ser impressas diretamente ou baixadas como arquivo em PDF. Por que o WordWall se torna muito interessante como ferramenta de aprendizado? É excelente para atividades em sala de aula ou extraclasse. Isso porque, ao criar uma atividade, ela poderá ser compartilhada com seus alunos. E o destaque é que você, professor ou professora, poderá acompanhar os resultados dessa atividade, verificando quais alunos participaram e como foram os seus rendimentos. Com o WordWall é possível saber quais alunos fizeram as atividades propostas através dos comandos que você dá ao produzir o conteúdo. Quais alunos desenvolveram a tarefa proposta, quais foram as questões que acertaram e as que erraram, em quanto tempo os alunos desenvolveram a atividade, qual a porcentagem de erros e de acertos. Ou seja, quando falamos de gamificação, são destes 3 elementos-chave que estamos falando.
prazer, objetivo e interatividade. O que há por trás desses elementos e por que todas as esferas da sociedade, e a seguir veja a sequência para cadastro e registros de atividades no WordWall. Agora vamos fazer alguns exercícios para fixação do conteúdo. Atividade 3. Faça seu login e senha no WordWall. Desenvolva a partir das ofertas de atividades e jogos exercícios para os seus alunos. Na atividade 4, faça um texto de no mínimo 15 linhas sobre o que agregaram ao seu conhecimento, o conhecimento das metodologias ativas e a gamificação. Ao terminar, salve a atividade de texto e envie para a coordenação juntamente com o link do exercício.